que ele gosta que o time se comporte ofensivamente, o time corre riscos atrás. A gente viu, na época de Santos, na época de Atlético Mineiro, que era comum o Santos, era perfeitamente possível que os times do Sampaoli goleassem alguém e quando perdesse de goleada. Com o Santos ele perdeu, acho que do Ituano, do Botafogo de Ribeirão Preto, de 5, de 4. É o tipo de risco que quando o jogo não é muito bem executado, o time fica muito exposto. E aí, galera, bem-vindo ao canal. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, tá certo? Se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Vamos ver aqui a repercussão da vitória do Flamengo sobre o Santos, né? Por 3-2. O Flamengo ganhou, mas não convenceu. Vamos ver o que é que os comentaristas falaram sobre o novo esquema do Sampaoli e a atuação do time. Créditos SPN Brasil, não tem descrição, certo? Vamos ouvir. André Kifuri, Jean Oddi aqui ao meu lado direito, no meu lado esquerdo, Gustavo Zupac, lá na ponta esquerda, rápido, veloz e habilidoso, Pedro Ivo Almeida. Fazendo a fumaça. Rabisqueiro. Fazendo a fumaça. Rabisqueiro. Tudo bem, Pedro? Boa noite. Tudo bem, Adel? Boa noite, um abraço a você. Falaremos de Santos e Flamengo, imagino também passearemos sobre Palmeiras e Botafogo, mas a verdade é que quem assiste o jogo das 6h30, Santos e Flamengo, quem para comparar com o jogo das 4, se pergunta se é o mesmo campeonato, se é o mesmo tipo de competição, se é o mesmo nível de entrega dos atletas. Um Flamengo que, se o torcedor não estiver fazendo nada domingo à noite, olhou agora no celular, está ligando agora para acompanhar com a gente, pelo menos venceu, né? Não venceu o último jogo, mas agora venceu. O torcedor mais simplista, aquele que não quer consumir muito, não quer entender muito, não quer se aproximar muito, fala venceu. Aquele distanciamento. Agora, se a gente para analisar o que foi reclamado pelo próprio Sampaoli na entrevista após aquela derrota cachapante para o Red Bull Bragantino, que ele fala em passividade, não entendi o que aconteceu, mudou muito pouco para hoje. O que muda é o nível do adversário. Um Santos muito fraco e um Red Bull muito bem organizado. O Red Bull fez 4, fez o primeiro, não tinha, o Flamengo não tem poder de reação. O Santos hoje concede algum espaço ao Flamengo, mas mesmo assim é de se pensar que esse Santos muito fraco ainda finaliza mais que o Flamengo no jogo. O Flamengo que cada vez mais concede chances, cada vez mais aberto, marca cada vez pior. Difícil de explicar porque indicava alguma evolução pelos resultados até a parada da data FIFA, não necessariamente pelo desempenho. Hoje um desempenho sonolento, preguiçoso, burocrático, parece que fazia o gol, aí o Santos empatava, então esticava um pouquinho para fazer mais uma vantagem mínima, o Santos empatava, estica mais um pouquinho para fazer uma vantagem mínima e satisfeito com aquilo ali. Quem tentou dar um pouco mais de dinâmica era quem vinha do banco ou com alguma mudança ou cansaço. Agora, um Santos que eu não me lembro, sinceramente, você acompanha muito o Santos, Abel, de volume, de tantas chances, de um Santos que incomoda. Poucos times foram incomodados pelo Santos do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, a gente pode dizer que em algum momento, alguns momentos, em algumas fases do jogo, ele foi muito incomodado pelo Santos. Então diz muito sobre o que o Flamengo ainda não consegue fazer com maestria. A gente está vendo esse lance aí, um acompanhamento muito ruim de toda a defesa, principalmente do Léo Pereira, fica mais escancarado, sai muito na frente e chega muito atrás. Gol do Santos, então, ali empatando. O Flamengo já não fazia um grande primeiro tempo, apesar da vitória. Então, assim, o que tinha para evoluir do meio de semana, da quinta-feira para o domingo, só vejo o resultado como evolução prática, porque depois não adianta quando você derrotado, você fala, mas por que perdeu? Perde porque a gente tem que se debruçar sobre o desempenho. Não foi um desempenho dos mais brilhantes do Flamengo. Mais uma vez, a tal da passividade que o São Paulo criticou tanto contra o Red Bull Bragantino foi vista hoje em alguns momentos também. E preocupa, porque o campeonato do Flamengo não é para vencer o Santos por margem mínima. O campeonato do Flamengo é com investimento, com o elenco, com o grupo, com as mudanças que tentou fazer no comando técnico, é saber onde dá para chegar mais longe. Venceu o Santos como venceu na Vila, burocrático, entregou o serviço, virou a página 3 pontos, mas evoluiu muito pouco do susto que todo mundo, todo flamenguista, todo rubro-negro tomou com a passividade da última quinta-feira. Eu confesso que eu, assistindo ao jogo, tinha a impressão, às vezes, que o Flamengo estava em ritmo de treino, Zupac. Primeiro tempo ali parecia aquele treino de 2 toques, o Flamengo tocando a bola, e também me deu a impressão que o Flamengo pensava, a hora que a gente quiser, a gente vai lá e ganha o jogo. Mesmo quando o Santos fez os gols, empatou e tal, não sei se você teve essa impressão. Esse ritmo de treino do Flamengo é tipo, o adversário também não oferece tanta resistência, vamos ganhar quando a gente quer? Ou é um Flamengo que continua cansado? Porque aquele Flamengo contra o Bragantino
Tava cansadíssimo. Não, boa noite, Abel, companheiros, boa noite, fã de esporte. E nem acho que, assim, depois do jogo contra o Bragantino, o Flamengo nem devia estar tão cansado, porque o time correu tão pouco, né? E correr cansa. Não correr não cansa, né? E o time não correu contra o Flamengo, contra o Bragantino, foi atropelado no nível de intensidade que o time de Bragança tem, é uma característica do Red Bull Bragantino, e por isso o Flamengo foi atropelado. E como bem pontuou o Pedro, o ritmo do Flamengo foi muito parecido no jogo de hoje. É que o Santos tem sido um adversário muito convidativo, né? Então, os times que enfrentam o Santos, eles geralmente se sentem confortáveis em campo. A gente viu o Corinthians na semana passada, no meio de semana, que é um time que não consegue jogar bem contra praticamente ninguém e se sentiu confortável para enfrentar o Santos. E eu fiquei com a mesma impressão que você. Primeiro tempo, um ritmo de treino total, Flamengo circulando bola com muita lentidão e não transformando esse controle do jogo em chances reais, né? Fez 1-0 com o Cebolinha, tomou o empate no contra-ataque, o que tem sido uma frequente, né, no Flamengo do Sampaoli. É uma marca, né, dos trabalhos do Sampaoli, especialmente aqui no Brasil, o risco que ele opta por correr, né? Então, pela maneira que o time gosta que o time se comporte ofensivamente, o time corre riscos atrás. A gente viu, na época de Santos, na época de Atlético Mineiro, que era comum o Santos, era perfeitamente possível que os times do Sampaoli goleassem alguém e quando perdesse de goleada. Com o Santos ele perdeu, acho que do Ituano, do Botafogo de Ribeirão Preto, de 5, de 4. É o tipo de risco que quando o jogo não é muito bem executado, o time fica muito exposto. E hoje foi... Contra o Bragantino foi um caso, e hoje foi um caso também, um jogo controladíssimo pelo Flamengo no primeiro tempo, né, com posse de bola ali girando, mas sem agressividade, e quando perdeu a bola, quando tomou um contra-ataque, ficou exposto, o Santos foi lá e empatou. O segundo tempo parecia um grande casados contra solteiros, assim, sabe aquele... Mas bem no final do churrasco, assim. Talvez o estádio vazio ajude, isso que eu ia falar. aumente essa impressão que a gente tem às vezes de treino. A de treino, acho que sim. Muito espaço para jogar, o Santos é um time que permite muito, joga com intensidade baixa, o Flamengo é o time que mais concede finalizações no Campeonato Brasileiro e concedeu muito para o Santos também. Então, assim, para efeito de tabela, foi uma vitória importante numa rodada em que o Palmeiras chega a 2 jogos sem vencer, que o Botafogo dispara, que o Grêmio sobe, que o Fluminense volta a vencer. Era importante que o Flamengo vencesse e venceu. Mas o saldo da semana é de um time que jogou mal em termos de intensidade os 2 jogos. E é a característica que o seu técnico mais cobra, né? Então, acho que esses 2 jogos mexem com o Sampaoli em relação à ideia, né? E a se destacar o jogo do Gerson. O Gerson fez um belíssimo jogo, tecnicamente, com espaço para jogar. A gente sabe coisas que o Gerson é capaz de fazer, e ele teve espaço para jogar, e ele fez coisas que ele é capaz de fazer. André Kfouri, boa noite. Boa noite, sua Abel. visão, sua análise é mais para o torcedor do Flamengo comemorar a volta aí dos 3 pontos ou se preocupar? Tudo bem, Abel? Boa noite, prazer em te ver. Boa noite, amigos. Uma ótima noite, uma ótima semana a todos que nos acompanham. Eu estou muito com o que o Gustavo disse a respeito da descaracterização que o Flamengo mostra em relação ao que é a ideia de futebol do seu treinador, que foi procurado para ser contratado e comandar esse elenco. Evidentemente, a gente só pode supor, pelo tipo de futebol que ele propõe, que ele sempre propôs. Que Não necessariamente, a partir da visão do dirigente. Não, peraí. Tem uma lógica. Não, sempre. claro. Sim, é lógico. Algumas diretorias não estão aprofundadas suficientemente nesse processo para que a gente tenha essa convicção. Mas é o que eu disse, eu suponho que a ideia tenha sido, pelo menos um dos motivos, né? O fato de ele ter sido treinador de Copa do Mundo, dirigido Chile campeão da Copa América, aquela coisa toda, talvez tenha pesado mais. Agora, quem acompanhou a carreira do Sampaoli aqui no Brasil, nos times que ele dirigiu, fora também, a seleção chilena, a seleção argentina nem tanto, entende que há nesses trabalhos uma mensagem. E essa mensagem ele mencionou várias vezes na sua entrevista coletiva de apresentação, quando ele disse aquilo que ele queria. Ele também mencionou as dificuldades que ele já sabia que teria, ou seja, vamos ter que antecipar etapas, não há tempo. Ele chega num momento do calendário, não só do campeonato, em que realmente é preciso fazer as coisas junto com as competições paralelas, administrando problemas, derrotas, etc. E ele vai tentando. Uma coisa é a gente entender que o Sampaoli se afaste um pouco daquilo que é a sua ideia principal de futebol para poder gradativamente adaptar o elenco do Flamengo àquilo que ele quer. E que esse elenco consiga fazer algumas vezes o que ele pede e que a gente tenha essa percepção quando o Flamengo joga. Esse é um time dirigido por Jorge Sampaoli. Dá até para entender que esses momentos sejam ao longo de 2 meses e alguma coisa de trabalho,
raros. Mas não dá para entender quando existe uma separação, uma distância tão grande, sendo que o próprio técnico vem a público dizer, olha, isso me preocupa. O termo que ele usou, o Pedro lembrou bem, foi passividade. É justamente o que jamais uma equipe dirigida por ele deveria, assim, transpirar. Especialmente depois de uma parada, né? Que se imaginava que tivesse um efeito contrário, né? Que seria um crescimento, né? E só complementar para você, é a característica do Sampaoli e, em tese, a característica natural do grupo do Flamengo. E você não vê hoje, que foi um grupo, por muitas vezes, vencedor com intensidade. Zero passividade. Então, Exato. não casa. A questão física, que se aventou, né? Talvez o trabalho tenha sido tão forte durante esse período na parada de data FIFA que o time vai voltar lentamente ao momento em que, né, as pernas vão estar mais frescas e a gente vai poder ver o Flamengo um pouco mais elétrico em campo. Se você pensar no jogo contra o Red Bull Bragantino, o Flamengo foi superado desde o minuto 1. Sim. Em todos os aspectos do futebol, inclusive o físico. Então, e não é que foi uma coisa assim, lá pela metade do segundo tempo deu para perceber uma queda. Não, o time já entrou. Então, assim, não há condição de entrar em campo e mostrar a intensidade necessária, a intensidade exigida pelo Campeonato Brasileiro de uma maneira natural. Hoje foi um pouco melhor. Evidentemente, o resultado não se discute, isso é óbvio. É uma vitória fora de casa, é uma vitória em que houve resultados que interessam diretamente ao Flamengo, tanto os times que venceram como os que não venceram. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo e coloca nos comentários o que você achou do jogo do Flamengo contra o Santos, tá certo? Créditos SPN Brasil, viu? Link na descrição. Valeu.